Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo aqui mostrando como você faria o registro do ISBN dentro da Câmara Brasileira do Livro, porque eu acabei percebendo que muitas pessoas aí ainda estão no processo de escrita, nem sabem direito como é que funciona o site, e aí pode ter alguma confusão com esse registro, que é o registro do ISBN, que é um dos mais comuns que existe. Então aqui na tela você está vendo comigo, esse daqui é o site da Câmara Brasileira do Livro, comigo já logada. Você vai entrar no site da Câmara Brasileira, vai clicar em ISBN lá no menu, e aí lá em cima vai ter uma parte que está cadastre-se e para entrar, e no caso que eu já estou logada. E aqui você vai ter a oferta dos serviços, que é o registro autoral, ISBN ou a ficha catalográfica. Como eu disse, assim, se você estiver publicando somente pela Amazon, primeiro que você nem precisa, mas muitas pessoas gostam de fazer porque dá mais uma sensação de segurança. Então aqui eu só vou simular como você faz o ISBN, tanto que é porque é o que eu mais conheço a fundo. Você vai clicar aqui em adquirir. E ele vai te ofertar aí os diferentes serviços. O ISBN, já é importante a gente identificar aqui que tem o único, que é 22, o lote, que você compra mais de um de uma vez, e você tem a ficha catalográfica e o código de barras. De novo, se você for publicar o seu livro de forma digital, não nem somente pela Amazon, mas só em formato de e-book, em alguma outra plataforma, não é muito necessário você ter o código de barras. O código de barras é mais necessário caso você faça uma publicação física, porque ele é um código de barras, então ele funciona ali como uma identificação a mais. Mas se você estiver funcionando só como uma publicação digital, um único ISBN é bom. E eu também sugiro que vocês adquiram um por vez, não adquiram o lote. Primeiro porque você não sabe até quando você vai publicar o próximo, então você já vai ter um gasto inicial muito alto, então melhor comprando sempre um único de cada vez, sempre que você tiver um livro aí publicado. Vou clicar aqui em adquirir e ele vai me levar para essa página, que é o início da solicitação do ISBN. O primeiro tópico aqui é o titular do ISBN, que vai aparecer o seu nome e o seu CPF, por isso que eu não vou clicar. Por isso que o ISBN ele é feito a cada mudança muito significativa. Então, se você contratar uma editora, a editora vai ter que fazer um ISBN próprio, porque esse ISBN vai ser aí cadastrado provavelmente no CNPJ dela. Ou se você fizer aí, por exemplo, uma mudança muito grande na sua edição, vai colocar alguns comentários, vai colocar alguma outra mudança, aí você tem que fazer também um novo ISBN. O ISBN ele é atrelado ao CPF ou CNPJ. E aí você tem que colocar o título da obra, o subtítulo, se tiver, o tipo de obra, o idioma e as tags. As tags funcionam como forma de organização, tá? Essas tags elas não influenciam muito no sentido de registro, mas uma forma de organização. Então vamos colocar aqui o nome imaginário. Título eu estou colocando publique um clique, subtítulo como publicar em poucos passos. É um tipo de obra individual, você vê que você tem a opção de coleção ou de série, uma individual, o idioma tá português, Brasil. E tags, eu vou colocar uma tag aqui de manual. E aí eu vou fazer um corte agora, tá, gente? Porque eu vou colocar aqui o meu nome, vai aparecer meu CPF e aí eu não quero correr nenhum risco. Muito bem, a gente tá agora aqui na parte de autoria. Aqui você vai colocar todos os profissionais envolvidos. E aqui eu já chamo atenção para o seguinte. Por exemplo, aqui no profissional você vai ter todos os profissionais envolvidos. Autor, organizador, ilustrador, capista, tradutor, muitos. E o autor, gente, você pode colocar aqui o pseudônimo, tá? Isso aqui é só uma forma de você identificar cada profissional. Então, a obra ela tá registrada ali, a titularidade está no teu nome, mas aí o nome do autor você pode colocar o seu pseudônimo, tá? Então, você pode colocar um nome. Eu vou colocar Larissa Publica. E pronto, adicionei. O autor seria Larissa Publica. Não tem nenhum problema você colocar um pseudônimo aqui nessa hora. E aí você coloca todos os que estiverem envolvidos nesse processo, se for mais de uma pessoa.
No próximo, você tem aqui algumas informações complementares, como se a obra foi traduzida e qual é a veiculação. E aqui ela vai te perguntar se é digital ou se é físico. Se você colocar o digital, ela vai te perguntar o formato da obra. E o formato da obra você tem livro digital, audiolivro, aplicativo e vídeo. No nosso caso é livro digital. A extensão da obra, se você está publicando na Amazon, a extensão da sua obra é MOB. Tá bom, gente? Não é a extensão da obra que você salvou o seu projeto, tipo doc. O formato da sua obra é o formato que está lá na Amazon, que é o formato MOB. O tamanho da obra você pode verificar aí com o tamanho do teu arquivo do Word, que vai acabar sendo o mesmo, ou procurando ali nos detalhes da sua obra dentro da própria Amazon. Vou colocar um número imaginário. É a primeira edição do ano de 2020. Vou colocar o UF aqui. Cidade, Brasília. E aqui você pode colocar os coeditores, se teve algum também. A nossa próxima parte é a parte de classificação. E aí a primeira é qual é o público, se é adulto, infanto-juvenil, infantil, geral, ensino fundamental, ensino médio, universitário. Vamos colocar aqui que é um público adulto. E aí a gente entra no assunto. E aí o assunto é uma infinidade de assuntos. Qual é a minha dica para facilitar aí o seu trabalho? Procurar livros que sejam do mesmo gênero que o seu e que sejam brasileiros, tá? Porque se você pegar um livro que é, por exemplo, americano e foi traduzido por português, a categoria dele geralmente é ou literatura americana ou literatura inglesa, ficção, né? Mas é bom quando você procure aí algum livro que seja do mesmo gênero que o teu e que seja em português. Lá para baixo você tem a parte de literatura brasileira e aí você tem vários gêneros como romances, como suspenses e muito. Tem muita coisa aqui. E aqui, ó, você tem teatro brasileiro, romance, ficção e contos brasileiros, ensaios brasileiros, discursos brasileiros. Então, eu sugiro aí que vocês procurem realmente livros que sejam parecidos com o gênero que você tem. E você procura lá na primeira página, que vai ter a ficha catalográfica e aí o ISBN, e ele traz ali o número, que é a classificação dele. Aqui eu vou colocar em educação, que eu vi agorinha. Pronto, gente, finalmente achei, depois de uma eternidade, educação aqui, no número 370. E aí, nas palavras-chave, você pode acrescentar mais informação aí a respeito da sua obra. Então, por exemplo, escrita, aí você cria a palavra-chave de escrita, publicação, você tem até 3. Isso aqui, depois ela pergunta se a publicação possui acessórios. Então, se ela tem CD, DVD ou revista, se não tiver nada, você deixa em branco. E aqui o ISBN de obras complementares. Então, por exemplo, se você tem aí o ISBN da obra original, você coloca aqui. Nesse caso, eu acho que equivale se você estiver fazendo o ISBN, por exemplo, de uma nova versão de uma história que você já tem, de uma nova edição, você coloca aqui o ISBN da obra original. Mas é o que não acontece aqui no nosso caso. A próxima página vai perguntar se você deseja código de barras. Se você estiver publicando só em formato digital, não é preciso. Depois vai perguntar se vai precisar a ficha catalográfica, também não é preciso, não é necessário se você não quiser fazer. E aí, por último, ele vai pedir a sinopse do seu livro. A sinopse, que é a descrição da sua história, aquela parte de trás de todos os livros. E também se você quer realizar o upload do arquivo. E aí ele te dá 3 opções. Na verdade, dá 4, né? Primeiro, dá a opção de você não precisar fazer o upload agora, mas aí eu acredito que seja melhor indicado aí que você faça já no momento que você estiver cadastrando o seu ISBN. E você tem 3 opções: folha de rosto, obra completa ou primeiras páginas. A folha de rosto é a mais simples, que é uma folha normal que vai estar em cima o teu nome como autor, o título da sua obra, embaixo a edição, o ano e o local. Só isso, é a mais fácil de se fazer. Então nem precisaria gastar muita energia,
mas se você quiser, você pode fazer o upload da sua obra completa ou das suas primeiras páginas. Depois que você fizer isso, você envia para aí registrar o seu ISBN. Ele não sai imediatamente, vai ser gerado um boleto, uma GRU para você pagar. Como vocês viram aí comigo, ela tá custando R$22. E aí, depois de alguns dias úteis, depois do pagamento lá ser processado, você vai receber o seu número seriado, o seu ISBN, que inclusive você pode verificar sempre aqui na sua página, aqui ó, com as minhas publicações, vai ter lá o seu livro e o seu ISBN, como você pode ver aqui não tem nenhum, porque eu não tenho nenhum ISBN. E é isso, como você pode ver, ó, tem aqui até a situação dos seus ISBN, se tá confirmando pagamento, se tá em processamento, se tá registrado, tudo e tal. Então, é esse o processo de você cadastrar um ISBN na Câmara Brasileira do Livro. É muito fácil, como vocês puderam ver. E lembrando que isso aqui é um processo separado de você publicar na Amazon. Então, você vai fazer esse processo aqui, pegar o teu número seriado, depois você vai lá para a Amazon colocar o teu número seriado lá na parte que tá ISBN. Quem baixou o Guia Simplificado de Como Publicar na Amazon, lá no final tem as imagens de todo o processo por dentro da Amazon e vocês sabem que lá tem um campo específico, ISBN, que você escreve lá o seu número seriado. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Quem tinha dúvidas sobre esse processo, podem ver aí que é muito simples.